Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. A teleconferência está sendo transmitida em português, com tradução simultânea para inglês. Para escolher o idioma de sua preferência, clique na opção Interpretation no menu do aplicativo. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia www.bancopan.com.br/ri e na plataforma de webcast Zoom. A apresentação também estará disponível para download após seu término. Gostaríamos de informar a todos que esse evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Assim que a apresentação terminar, haverá uma sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, devemos informar que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas futuras do Banco Pan, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de performance futura. Isto envolve riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do banco e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Eduardo Guimarães, diretor-presidente do Banco Pan, e o senhor Inácio Caminha, Head de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Carlos Eduardo, que dará início à apresentação. Por favor, Cadu, pode prosseguir. Bem-vindos a mais uma apresentação de resultados do Banco Pan, começando pelo slide 2, com os nossos destaques de 2024. Nossa carteira de crédito aumentou 26%. Basicamente, dois fatores explicam isso. Nossa originação foi maior 22% em 2024, quanto comparadas a 2023, e a carteira cedida foi menor em 40% quando comparado a 2023. Nossa inadimplência permaneceu no mesmo patamar, mesmo com uma participação um pouco maior da carteira de veículos dentro do mix do nosso portfólio. A margem líquida de custo de crédito continua melhorando, mantendo um patamar robusto. Nosso aplicativo evoluiu de forma relevante ao longo do ano. Ressalto aqui três principais pontos. Na venda, todos os nossos produtos de crédito estão disponíveis para serem vendidos dentro do nosso aplicativo. Na parte de pós-venda, mais serviços foram disponibilizados, reduzindo assim o nosso custo de servir. E além disso, em ambas, na venda e pós-venda, tivemos uma melhoria significativa na experiência do nosso aplicativo. Passando agora para a página 3. Encerramos 2024 com 31,5 milhões de clientes, sendo que metade possuía exposição de crédito conosco. A carteira de crédito fechou em 52,7 bi, mesmo com uma redução importante da originação de consignado INSS no quarto TRI, pois paramos de originar no canal B2B, dada a inviabilidade econômica oriunda do teto. Atingimos 855 milhões de reais de lucro líquido, com um ROI de 11,7%. Cabem aqui dois comentários adicionais. O primeiro é que nós esperamos para 2025 um retorno da rentabilidade do consignado INSS,
consequentemente, uma maior originação quando comparado ao que fizemos no quarto tri. E outro comentário importante é o consignado privado. A gente está bem animado com o potencial desse mercado. Obviamente, aí ainda faltam algumas definições. Esperamos que este produto seja lançado ainda no primeiro semestre e tenho certeza que a gente vai conseguir capturar uma oportunidade aqui bem importante para os nossos clientes. Passo agora a palavra para o Inácio, que dará mais detalhes sobre os nossos números. Boa, vamos lá. Dando sequência aqui no slide 5, a gente tem ali ativação, né? Falando de engajamento, a ativação dos nossos clientes em 61% dos 31,5 milhões de clientes. A gente evoluiu de forma gradual ao longo do ano no engajamento como um todo. E acho que o principal destaque vai para o volume transacionado, que cresceu 36% em 12 meses. Acho que esse movimento demonstra como que a gente quer crescer no relacionamento e no engajamento com os clientes, né? Ampliando transacionalidade, fortalecendo o banking, pautado nessa experiência toda melhor para os clientes que o Cadu comentou sobre a nossa evolução de UX e completude do aplicativo. Então, o volume transacionado fechou ali em 35 bilhões praticamente nesse último trimestre. Olhando originação, né, especificamente, que é o nosso grande motor aqui no slide 6, claramente foi impactado pela parada no INSS que a gente fez ali em dezembro, mas os demais produtos eles seguiram fortes, principalmente o veículos. A gente encerrou o ano com uma originação recorde, né, nesse último trimestre em veículos, foram 5 bilhões de reais originados, mantendo a liderança em motos com 33% e uma participação bem importante em leves, mais ali na casa de 9%. O consignado está nesse momento mais difícil, por conta do teto atual e os juros de 2 anos que a gente observou no quarto trimestre. E no iniciozinho de 25, né, janeiro, a gente continua mais ou menos na mesma dinâmica de postura. Para frente, no decorrer do ano, isso deve voltar, como o Cadu comentou. A gente está originando em canais próprios e também buscando fazer outros convênios, e aí totalizou 2,2 bi nesse quarto trimestre, e 600 milhões de FGTS com 300 milhões de empréstimo pessoal. E aqui a gente, além do que a gente vê nesses 300 milhões de crédito pessoal, tem uma outra parte que a gente também vem ampliando e vem explorando mais, que é, por exemplo, o parcelado com juros, que acaba não entrando nesse indicador, mas a gente vai ver já nos números de carteira como que isso vem avançando do ponto de vista da perspectiva de expansão de crédito clean, um movimento bem comedido, mas que a gente acha importante, especialmente do ponto de vista de rentabilidade. Então, já falando um pouco de carteira no slide 7, a gente vê um crescimento importante de 26% no ano, e aí, de novo, né, como o Cadu comentou, seja por conta de uma originação mais forte, seja também pelo patamar de cessão menor, comparado com 2023. Veículos encerrou com 30 bilhões, um crescimento de 36% no ano. Consignado mais FGTS em 19 bi, um crescimento menor ali de 11% em 12 meses. Mas aí quando a gente olha cartão e crédito pessoal, combinados, eles subiram aí, ficavam em 5%, já foram para 6% da carteira, e crescendo mais forte no último trimestre, né? Comparando todos os produtos, foram os que mais evoluíram. Claro que é uma base nominal pequena, mas a gente aos poucos vai dando mais espaço para esses tipos de produtos. E aí totalizam aqui os 52,7 bi que a gente tem no balanço. No slide 8, fica mais perceptível, né, essa mudança sutil que começou a acontecer, seja em veículos, seja no crédito clean. Como reflexo disso, o over 90, ou 15 a 90, já subiu ali algo como 20 bips, e a gente viu o over 90 recuando 10 bips. A gente está com um apetite para seguir originando crédito. No final do ano, a gente aumentou mais as margens, né? Tem se falado bastante de um cenário em 25
um pouco mais desafiador, mas a gente aumentou as margens para fazer frente a um eventual aumento de inadimplência e a gente está confiante com essa continuidade da evolução do banco e dos resultados. Então, o over 90 fechou ali em 7% e o 15 a 90 em 8,6%. No slide 9, né, a gente fala bastante sobre crédito, a gente de fato vê o banco como uma plataforma bem completa de crédito para os nossos clientes, isso é fundamental, não só como ferramenta de engajamento, mas também de monetização. A gente tem metade dos nossos clientes com exposição. Nesse trimestre especificamente, a gente, né, em trimestres anteriores, vinha observando um crescimento constante dessa quantidade de clientes com crédito. Nesse TRI, a gente vê uma retração, mas é bem simples. Aqui tem o principal motivo é a amortização que a gente teve, né? O último pagamento do Auxílio Brasil, que foi um produto que a gente lançou no final de 22, com prazo de 2 anos, e aí venceu agora no final de 24. Foi uma operação muito boa para os nossos clientes e também para o banco. E a gente também viu uma contribuição um pouco menor, dada a quantidade menor de novos consignados. Mas, olhando para frente, a gente espera uma retomada desse crescimento contínuo de clientes com crédito e não só a quantidade é importante, mas o share of wallet também, né? Ou seja, o quanto de crédito a gente tem com os nossos clientes, ganhando uma participação cada vez maior. Falando um pouco de serviços no slide 10, a gente teve um aumento bem importante no trimestre e no ano, né, naturalmente. A originação de veículos ela contribui bastante para isso. No último trimestre, a gente teve um reajuste, eu digo no terceiro trimestre, né, a gente teve um reajuste do comissionamento de seguros e aí, naturalmente, esse impacto já bateu no quarto trimestre de forma cheia. E também, esperado, sempre tem um efeito sazonal aqui em Mosaico na parte de marketplace. Então, a originação de veículos mais forte leva a um crescimento de serviços. Essa parte do marketplace também tem uma sazonalidade e para frente a gente imagina uma continuidade de crescimento, tirando esse efeito do sazonal, né? Falando um pouco de cartões, no slide 11, a gente aumentou um pouco o volume de novos plásticos, chegando a 193 mil. A gente quer continuar crescendo essa base de clientes, sempre com aquele approach de build your credit. Então, a gente começa com limites baixos, à medida que o cliente vai se comportando bem, a gente vai dando mais limite. E o principal é a gente trazer sempre uma combinação com o crédito clean, e não ter apenas o cartão transacional, mas trazer esse complemento de receitas com juros nas suas diversas formas, né? Então, o engajamento a gente também vê com um aumento de TPV já avançando de forma mais importante e acho que são frentes que a gente naturalmente deve ver uma evolução ao longo de 2025. Seguros, no slide 12, a gente já alcançou 270 milhões em prêmios, 4,2 milhões de clientes com apólices vigentes, apólices, né, ativas, e esse naturalmente é um produto super importante para cross-sell e que complementa a nossa grade de fees, e também a gente quer continuar expandindo em 25. Falando agora um pouco sobre os destaques financeiros, a margem, especificamente no slide 14, a gente seguiu com uma NIM bem forte, a NIM sem cessão, que é o que a gente mais gosta de ver, mostrando como o banco está ganhando escala estruturalmente, ficou em 17,5%, e essa NIM líquida de custo de crédito cresceu para 10,7%, um movimento consistente com a evolução que a gente vem fazendo no banco ao longo dos trimestres. E aí, vendo um pouco do resultado do trimestre, né, especificamente, no slide 15, a gente cedeu um volume menor de carteira em dia, que combinada com o NPL gerou um resultado próximo de zero, ou seja, o que a gente vê de crescimento nominal aqui e de avanço relativo também
é a carteira que está crescendo com margens maiores. Nesse trimestre, a gente também aderiu ao programa de litígio zero, foi uma boa oportunidade econômica, em que a gente mata uma potencial discussão tributária, e com isso a gente também teve a oportunidade de ativar e utilizar já crédito tributário de prejuízo fiscal. Então, sem esse efeito, o LAIR do banco foi 340 milhões, evoluindo de forma importante comparado ao terceiro trimestre, que tinha sido 267. E aí a gente fecha o, o resultado com 211 milhões, né? Então, nesse combo, a gente vê margem crescendo de forma robusta, despesa de PDD líquida de, de recuperação ali estável na casa de 5,1, despesas como um todo também bem controladas, e esse resultado de 211 milhões com o ROI de 11,3. E aí, vendo essas mesmas métricas no consolidado do ano, a ANIM, né, ela cresceu, a ANIM excluindo sessão de resultados de sessão de carteira, subiu 38%, mais do que a carteira. Só que, naturalmente, quando a gente teve menos resultado de sessão, a ANIM como um todo subiu 18%, de 7,7 para 9 bilhões de reais. A mudança de mix puxou um pouco o custo de crédito, mas a margem líquida melhorou também, como a gente viu no comentário mais cedo. Despesas como um todo, a gente vê principalmente as despesas com originação, aí são relativas ao que a gente de fato vai originando, mas as outras despesas, né, administrativas e pessoal, subiram 2% no ano, menos do que a inflação, e a gente tem uma perspectiva até de contração para 2025 nessa linha. E aí a rentabilidade do ano como um todo, no final, né, o lucro líquido ajustado pelo ágio subiu 10%, de 777 milhões para 855, com um ROI de 11,7. Então, no geral, acho que foi um ano de resultado robusto, preparando o banco para um 2025 ainda mais forte. E aí, para concluir, no slide 17, o nosso PL fechou em 8,4 bi, com 14,25% de basileia gerencial. É importante, né? A gente sempre reforça que essa é uma basileia pro forma, para fins regulatórios, o que vale é o capital do conglomerado do nosso grupo, o Grupo BTG Pactual. No último trimestre, né, quando a gente bateu um papo há 3 meses, a gente comentou sobre o impacto da 4966, que seria algo da ordem de 1 bi, e de fato ficou próximo disso, em 980 milhões no nosso patrimônio. E a gente até traz uma simulação, considerando o phase-in dessa regra, né, que também foi permitido, o nosso capital gerencial mudaria muito pouco. Ou seja, a gente teria ali um patrimônio com os mesmos dados do final do ano, mas assumindo um dia para frente, o nosso patrimônio cairá para 7,4, 7,5 bi, mas o capital muda pouco, 10 bips ali de impacto com esse phase-in. E a gente está com total conforto e capacidade para continuar crescendo o nosso balanço e entregar um ano de 2025 bem robusto. Então, com isso, a gente conclui o call e abre espaço para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão na plataforma Zoom, clicando na opção Raise Hand. As primeiras perguntas foram geradas e encaminhadas em formato escrito por Pedro Leduc, do Itaú BBA. A primeira pergunta diz: originação de consignado. Teve um LOL no quarto tri. Agora que a curva melhorou e teto subiu, como estão vendo eventual retomada? A segunda pergunta diz: veículos foi muito saudável em 2024. Como está o outlook para 2025?
Obrigado pelas perguntas, Leduc. Começando aqui pela originação do consignado. De fato, quando comparado a dezembro, o juro de 2 anos, que é o juro que a gente precifica, ele teve uma queda importante e a gente já teve um aumento, um movimento de aumento de teto do consignado e o que a gente espera é que tenha pelo menos mais dois pela frente. E isso, obviamente, melhora a margem e melhora o potencial da gente voltar a crescer nesse produto. Né? E aqui a gente tem essa definição bem clara aqui no banco, é que a gente vai originar aquilo que é bastante, que é bacana para os clientes, e dois, desde que seja rentável para o banco. Em dezembro, a gente teve um momento ali que não era um momento, né, rentável, agora a rentabilidade continua baixa, mas o que a gente espera é que nos próximos 15 dias, 30 dias, a gente volte a originar em patamares razoavelmente maiores. Obviamente, isso depende aí do aumento do teto e do comportamento também do juro futuro, de 2 anos. Com relação a veículos, 2024 foi um ano excelente, um ano de originação alta e com uma rentabilidade boa. Para 2025, a gente está mais atento ao cenário macro, mas ainda acreditamos que tem um espaço aí para continuar originando com uma rentabilidade muito boa. Então, mais atentos, dado ao cenário, não só no Brasil como no exterior também, mas um produto aqui que a gente tem bastante conhecimento, já vivemos diferentes momentos, né, nos últimos anos, sabemos como pilotar esse produto, mesmo em mares um pouquinho mais turbulentos, mas atentos aí com o cenário macro. Mas continuamos otimistas com o business de veículos para 2025. Nossa próxima pergunta vem de Antônio Ruetti. Bom dia, pessoal. A minha pergunta vai aqui no sentido de entender um pouco melhor as contingências civis, né? Esse é um assunto que vem aparecendo nos últimos 2 trimestres, apareceu agora de novo, né? E aí a cabeça aqui é entender um pouco melhor, né? Eu sei que vocês já explicaram, mas se vocês pudessem repassar esse tópico, né? Sobre o motivo delas estarem mais elevadas agora, né? E junto disso a perspectiva delas para os próximos trimestres, talvez até em 2026 como um todo. Porque o que acontece é que, da forma como a gente vê, né? Elas acabam compensando, né, parte da melhora operacional que vocês estão entregando com a melhora da linha líquida de provisões, sem exceções, aí a gente acaba vendo esse benefício em bottom line sendo parcialmente offsetado por isso, né? Então, se vocês puderem dar um pouquinho mais de clareza, seria ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Antônio. Com relação às contingências, né, não só como no modelo de contingências, mas em todos os modelos nossos, né, a gente vai sempre atualizando com dados recentes para ver se é a melhor forma da gente, né, fazer as provisões. O fato é que, ao longo de 2024, a gente, né, decidiu reforçar o nosso balanço com as provisões cíveis, né? Principalmente o business de consignado, empréstimo consignado e cartão consignado, existe uma litigância predatória muito forte e ela veio aumentando ao longo de 2024. Então, não só esse aumento de ações, como também o valor das ações, eles vieram aumentando ao longo dos últimos períodos. E isso a gente espelhou né, no nosso balanço de 2024. É parte do business, a gente precifica essas contingências, principalmente vindo do consignado, na nossa originação. O que a gente espera para frente, para esse ano, é um número, né, razoavelmente menor do que foi em 2024, e essa redução vindo paulatinamente ao longo dos próximos trimestres. É um negócio importante, grande, que estamos focados. Isso não acontece, né, só com o PAN.
todos os bancos, né, no Brasil, bancos de varejo principalmente, sofrem com essa litigância, né, predatória, mas principalmente nos consignados. Então, foi maior em 24. A gente está sempre revisitando os modelos e otimizando, utilizando cada vez mais inteligência artificial para a gente poder prever e defender melhor cada uma dessas ações. O fato é que foi grande em 2024, dado isso que eu expliquei, e para 2025 a gente espera uma redução nessa linha, que é uma linha importante de custo aqui do banco. Tá certo. Agora, para 2025, então, talvez faça sentido a gente assumir alguma coisa entre aquele 1 bilhão que foi, né, próximo a 1 bilhão que foi em 2024 e lá em 2023 tinha sido, se eu não me engano, 300 milhões. Faz sentido a gente assumir alguma coisa no meio do caminho para 2025? Eu diria que é mais próximo mais próximo do patamar de 2025 do que era o de 2024 do que era o de 2023. De fato, de lá para cá, a gente teve, né, algumas mudanças aí, não só de quantidade, mas também de preço, que, né, nos levam a crer que é mais próximo ao de 2024 do que o de 2023, mas menor. Tá ótimo. Esperamos que seja menor do que foi em 2020 e 24. Não, tá super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Brian Flores. Olá pessoal, tá me ouvindo aí? Estamos. Perfeito. Obrigado, Cadu, Inácio, time. É uma pergunta que tem a ver um pouco com os componentes da NIM. Então, primeiro em crescimento, dá para. Eu sei que vocês vão crescer acima do mercado, mas assim, a parte dos bancões que já reportaram, eles estão começando a ficar talvez um pouco mais cautelosos com o tom em termos de crescimento. Então, é, vocês ainda vão continuar com o ritmo perto daquele 20% para 25%, só assim para ter uma ordem de grandeza aqui desse crescimento e também um follow-up aqui com o consignado privado, porque eu sei que também você já falou, Cadu, um pouquinho do consignado INSS, mas também acho que essa iniciativa de consignado privado, se você puder falar um pouquinho de como que vocês enxergam essa oportunidade, se ela vier, talvez do jeito, como você falou, com os econômicos razoáveis, se ela talvez mudaria o jogo e esse componente também de crescimento. E aí o segundo componente também que eu queria bater um pouco é cost of funding. Será que com esse cenário de juros indo para cima, a gente poderia pensar numa NIM um pouco mais apertada? Obrigado. Tá ótimo, muito obrigado pelas perguntas, Brian. Eu vou começar falando né, da nossa questão aqui, da nossa, né, atenção ao cenário macro. Então, a gente espera para 2025 veículos ainda vindo numa rentabilidade, né, importante, né, um crescimento menor do que foi do ano passado na carteira de veículos. Parte do aumento de resultado que a gente espera para o ano de 2025, ele vem mais de um empilhamento de safras recentes melhores, principalmente de veículos, quando comparadas a 2 ou 3 anos atrás, do que um crescimento expressivo desta nossa carteira de veículos e ou da carteira de crédito pessoal e cartão de crédito em 2025. Por quê? Porque dado o cenário, o crescimento destas carteiras vai ser menor do que foi em 2024 e, obviamente, a gente vai acompanhando isso na medida que o tempo passa. Então, melhor resultado vindo mais de empilhamento de safras com rentabilidades maiores do que de um crescimento expressivo na carteira de crédito, principalmente dos créditos com risco de crédito, que é, no nosso caso, veículo, cartão e empréstimo pessoal, do que foi no ano passado. Ponto 2, consignado privado. A gente acha, hoje em dia, é um mercado de aproximadamente 40 bi. Acreditamos que esse mercado pode multiplicar por 3, multiplicar por 4,
né, uma vez instalada esse marketplace de originação de consignado privado. A gente conhece muito bem os tubos e conexões desse tipo de produto. Por quê? Porque vão ser construídos em cima do consignado INSS, FGTS e Auxílio Brasil. Três produtos que a gente sabe muito bem como esses produtos funcionam. Então, a gente no nosso orçamento não tem nada pré-definido sobre esse produto, até porque ele não tá, ainda não foi lançado. Acreditamos que esse produto vai ser lançado e vai ser uma ótima oportunidade para a gente poder oferecer para os nossos clientes. Lembrando que os dois grandes produtos que foram lançados no mercado, né, recém-lançados no mercado, um foi o FGTS e o outro foi o consignado, o cartão um benefício do consignado. E nestes dois exemplos a gente, né, se posicionou como protagonista no lançamento desses dois produtos. E é assim que a gente espera ser no lançamento do consignado privado, sermos protagonistas nesse produto, que tem tudo a ver com o nosso cliente. E esse produto ainda vai ter um quê de risco de crédito, né? Porque ele não é tão padronizado, ou melhor, ele não é nada padronizado quando comparado ao INSS, porque um funcionário que tem 1 ano de casa, ou 10 anos de casa, ou um funcionário que é empregado de uma empresa super grande, de uma empresa média, o risco de crédito, o limite, o preço vão ser totalmente diferentes nesses dois exemplos. E a gente tem aqui conhecimento para poder ser assertivo nessa precificação. Então, estamos bem animados com essa possibilidade, é uma possibilidade. A gente até achava que esse produto iria ser lançado em 2024 e não foi, mas para 2025 é uma oportunidade importante. E o seu último ponto foi com relação ao custo de funding, né? Eu vou separar o custo de funding em dois capítulos. Como o custo de funding afeta o nosso balanço. Ele não afeta o nosso balanço porque nós trabalhamos 100% redeados. Então, em cima do balanço, o custo de funding, subida ou descida, não afeta o nosso resultado. O custo de funding pode afetar as nossas novas originações e principalmente naqueles produtos que têm um teto. Então, isso que a gente está sofrendo um pouco na originação do consignado INSS, dado que o juro futuro subiu e a gente tem um teto ali que ele está bem espremido. Então, é dessa maneira que a gente vê. E tem um terceiro ponto que é importante, que cada vez mais a gente está centralizando as nossas captações no BTG e pagando assim menos spread para o mercado. Então, a gente, né, de spread over CDI, a gente está ficando cada vez mais competitivo, dado essa centralização que a gente tem feito no BTG. Então, com isso aqui, eu acho que eu enderecei as suas perguntas. Endereçou sim. Obrigado, Cadu. Nossa próxima pergunta vem de Olavo, do UBS BB. Cadu, Inácio, obrigado aí pelas perguntas. Eu tenho duas aqui, e a primeira delas, Cadu, eu queria explorar esse evento aí do programa Litígio, tá? Que eu até tentei fazer umas continhas aqui, até para a gente entender o nível de rentabilidade que o banco estaria rodando, dado que o acerto aí já foi feito e agora segue em compliance com o fisco. Então, se a gente ajustar o impacto líquido que o programa litígio gerou, que vocês mostraram na quebra, e voltar também o DTA de 125 milhões que vocês destravaram, eu estou chegando aqui num lucro de 222 milhões, tá? Mas com uma alíquota mais normalizada, aí próximo dos 34%. Então, se a gente encaixar o benefício aí fiscal do JCP, eu estaria chegando num lucro líquido aí próximo de 250 milhões no TRI. Então, a minha primeira pergunta é essa, se faz sentido esse número aí, pensando numa suavização? O efeito
do litígio zero, né? Lembrando o que foi esse litígio zero, foi uma contingência tributária oriundo lá atrás de utilização ou não de despesa com correspondente bancário como base de cálculo para reduzir a base do PIS/COFINS, né? Obviamente existia uma boa discussão jurídica lá atrás que ao longo do tempo ela não estava indo para um bom caminho. Então teve esse programa do governo e a gente decidiu aderir. Se você tirar isso, entrou e esse efeito entrou acima do LAIR. Então ele afetou o LAIR. Então, se a gente tivesse, né, retirando esse efeito do litígio zero no quarto TRI, o nosso LAIR teria sido aproximadamente 340 milhões de reais, razoavelmente maior do que foi no terceiro TRI. Então, isso é feito acima do LAIR. Abaixo do LAIR, obviamente, esse programa também ele teve um efeito no LAIR, abaixo do LAIR, e também nós ativamos créditos tributários de prejuízo fiscal que não estavam no nosso balanço e que nós utilizamos para pagar uma boa parte desse litígio, o que é super interessante economicamente. Então, de fato, a variação no lucro foi só de 10 milhões de reais, mas a maneira mais fácil de analisar isso, na nossa opinião, seria volta esse efeito no LAIR e considera sobre o LAIR uma alíquota de imposto de renda, né, além da alíquota tributária, de próximo de 25%, 27%, que é algo que a gente acha, espera, né, ter aí para o ano de 2025. Então, essa seria a maneira mais simples de explicar. Não, perfeito. Cadu, se você me permite, só um follow-up nesse ponto aí, antes de ir para a minha segunda pergunta. Eu queria só entender, então, dado tudo isso que você comentou e até o que vocês disponibilizaram no release, por que vocês não pensaram em jogar isso como um não recorrente? E, claro, até fazer o disclosure ali dos ajustes, enfim. Mas por que vocês não pensaram em fazer dessa forma e a gente vê o lucro, né? Pelo menos reportado de vocês, sem esse efeito do litígio, dado que é one-off? É exatamente isso que a gente está tentando fazer agora, deixar claro, né, esses movimentos, o movimento do litígio, né, qual foi o tamanho dele, a justificativa para ele, foi uma boa transação econômica, né, para a gente, e o objetivo aqui é deixar claro o tamanho, né, que foi um one-off, e retirando isto com o patamar de resultado que a gente teve e tá crescendo. Então, esse foi o objetivo aqui, é um dos objetivos do nosso call. Talvez a gente pudesse, no material, ter deixado, né, Inácio, né, talvez um pouco mais claro, mas enfim, é isso que a gente está tentando falar aqui nesse momento. Não, perfeito, porque durante a manhã eu tive discussões aqui com os investidores, principalmente tentando entender esse ponto, mas eu acho que depois do que você comentou agora ficou bem claro, Cadu. E se me permite a minha segunda pergunta, falar um pouco da precificação da cessão de crédito aqui, deu para notar que o lucro que o banco acruou na cessão, ele caiu pela metade aí no trimestre, algo em torno aí dos 260 milhões que vocês mostraram. E mesmo se a gente somar aí o bônus de performance, caiu também. E do outro lado, a venda de carteira caiu, mas uma proporção menor, foi dos 2,2 bi para 1,5 bi, 1 bi e meio. E eu entendo que pode ter tido algum efeito aí do diferimento aqui para acruar, mas só para entender essa queda forte aí na receita de FIIs de cessão, Cadu, a minha primeira pergunta nesse tema é se vocês estão tirando ah, algum yield menor das vendas de agora comparado às anteriores? E se sim, se esse for o caso, o que está levando a isso, Cadu? Que eu entendo que o cenário do mercado de consignado está difícil, mas teria algo aqui que a gente não está vendo? E se não for o caso, então mesmo com a venda de carteira em menor volume daqui para frente,
talvez até próximo a esses 1,5 bi aí por tri, a gente então deveria ver esses FIIs de cessão mostrando uma melhora aí mais substancial. Só para entender isso, a dinâmica de precificação da sessão. Obrigado mais uma vez, Cadu. Obrigado pelas perguntas aí, Olavo. Primeiro, eu dividiria a sessão em sessão de carteira em dia e sessão NPL, que isso varia e a proporção disso varia ao longo do tempo. No quarto TRI, a gente cedeu menos carteira em dia, né? Obviamente, também como uma consequência de uma menor originação do consignado INSS e também com uma menor margem, então a gente cedeu menos. Olhando para frente, a gente espera em 2025 continuar nesse movimento de queda substancial da quantidade de carteira cedida. Lembrando que a carteira veículos a gente não cede, a gente cede consignado, cedeu consignados, empréstimo e cartão e também FGTS. Consignado e INSS, a margem muito apertada, então a gente não vai ter laço para ceder, não vamos ceder. Então, a gente continua, a gente acha que 2025 vai ser um ano com outra redução muito importante na quantidade de carteira cedida e que cada vez mais, né? E a gente está aumentando a nossa carteira retida, a gente vai utilizar menos essa acessão como um mecanismo para otimização de capital e funding. Até porque, hoje em dia, com o BTG, a gente está muito mais maduro, né, nessa administração de capital e funding com menos necessidade na sessão. Então, quando você soma esses três efeitos aí que eu te falei, um é atenção no mix, cedida em dia, cedida em atraso. Dois, a gente está retendo mais carteira e temos mais capital e funding para a gente continuar endereçando o crescimento sem a necessidade de atingir novos bolsos que a gente não conseguia no funding e só conseguia na cessão de carteira. Então, somando tudo isso, a gente olha 2025, um ano de uma cessão muito menor, num crescimento de carteira também, mas um pouco menor em crescimento de carteira do que a gente teve em 2024, mas menos a ver com redução de rentabilidade da cessão da carteira em dia. Aquilo que é o INSS, sim, porque a gente está originando com uma rentabilidade menor. Tá ótimo, Cadu, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Neha, do HSBC. Hi, thank you for taking my question. Quick one on asset quality. Could you give us some sense of how you're seeing the asset quality evolved in the key segments where you operate? I understand at the end of last year, more as a cautionary behavior, you kind of increased prices for some of the products where you saw more risk. How's the process going and how has the quality evolved versus expectation? And my second question is, we talked a lot about loan growth and across the different segments. Could you give us some numbers, what kind of loan growth we can expect for 2025, at least for some of the key segments? Thank you so much. Okay. Thank you, Neha, for your question. First of all, I would say that we've been flat in terms of delinquency rates when considering our different products. The mix of our portfolio has been changing. Vehicle loans has been increasing, and payroll loans has been decreasing. But looking to each product, we've been almost flat in terms of delinquency rates. Talking about loan growth, we believe that we will grow our portfolio for 2025
but I would say more than the market, but less than we grew in 2024. Perfect. Thank you so much. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão na plataforma Zoom, clicando na opção Raise Hand. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Eduardo para as considerações finais. Tem mais uma pergunta, Inácio? Temos do Eric, acabou de entrar aqui. Boa, obrigado, pessoal. Obrigado por ter o tempo de fazer uma última rápida. Obrigado, Cadu e Inácio. Eu tenho duas aqui rapidinho. A primeira eu queria fazer um follow-up, principalmente na parte de loan growth, focado mais em veículos aqui, né? Acho que tem uma preocupação de uma desaceleração forte dessa carteira para 2025. Acho que até saíram dados de crescimento bem mais fraco de venda de veículos para esse ano. Então eu queria realmente explorar um pouquinho mais, se eu puder dar um pouquinho mais de cor aqui, Cadu, quão confiantes vocês estão em relação a essa expansão. E segundo, se eu puder comentar um pouquinho sobre a ROE de vocês, se eu não me engano, eu tinha uma expectativa bem forte de melhora para esse ano e para 26. Acho que teve alguns efeitos do funding do Mineiro que sai, que ainda vai ter um pedaço que vai sair esse ano, né? Mas já saiu uma grande parte. Então, entender um pouquinho, se eu puder passar um pouquinho de cor, o que você está esperando de ROE para 25 e 26 aqui? Big numbers. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, Eric. Primeiro, com relação ao mercado de veículos, eu dividiria o mercado de veículos em três grandes segmentos, né? Veículos leves novos. Esse a gente não trabalha, né? Veículos leves usados. A gente trabalha quando comparado janeiro, né? Quando comparado a dezembro, esse mercado caiu 5%, né? Eu não sei, pode ser um efeito sazonal ou não, mas aqui nas nossas melhores previsões, nós não esperamos que esse mercado de financiamento de leves usados caia ao longo de 2025, quando comparado com 2024. A gente espera ali um crescimento de aproximadamente 10%. Em motos, que a gente tem uma participação super relevante, motos novas, a gente tem mais de 30% de market share. Em motos usados, também mais de 30% de market share. Em ambos os segmentos, nós esperamos um crescimento acima de 10%, 15% para esse ano. Então, esse mercado aqui também vai crescer. Mas quando a gente compara a nossa produção, originação de veículos esperado em 2025 contra 2024, eu diria que a gente, né, vai estar ali próximo, pelo menos é o que a gente espera nesse momento, ao que a gente originou em média no segundo semestre de 2024. Então, o segundo semestre de 2024 repetido para 2025. Obviamente, as condições, né, melhorando ou piorando, a gente vai ajustando esse nosso, vamos chamar assim, orçamento inicial. Quanto ao ROI, a gente não dá guidance. O que a gente espera é um crescimento importante no ROI de 2025, quando comparado a 2024. É óbvio que a mudança na contabilização de 2082 para 4966, ela tem algum impacto, impactos positivos, impactos negativos. O impacto em termos de resultado é levemente negativo, em termos de provisão, em termos de patrimônio, como o Inácio falou anteriormente, e que a gente abriu esses números, foi aproximadamente R$ 1 bi agora no início do ano. Então, é levemente negativo, mas mesmo considerando isso, a gente espera um crescimento importante da rentabilidade do banco ao longo de 2025, mesmo com esse cenário mais cauteloso. A gente vai ter aqui ganhos de eficiência, não só melhoras de rentabilidade,
vindos de taxas melhores e inadimplência sobre controle, como também ganhos em custo. Como o Inácio também comentou anteriormente, a gente espera que, exceto custo de originação, a gente vai ter um custo menor em termos absolutos, menor do que foi ano passado e com uma carteira maior. Mesma questão vale também para as despesas lá de contingência, como eu também falei. Então, quando a gente soma esses diferentes aspectos, mesmo num cenário, né, mais desafiador, a gente acha que pode ter um crescimento de rentabilidade aí bacana para 2025. É claro que estamos no início do ano, muita coisa ainda para acontecer, dedo no pulso, né, com o que vem aqui principalmente, o que poderia afetar a capacidade de pagamento dos nossos clientes. Beleza, super claro. Obrigado, Cadu e Inácio. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Eduardo para as considerações finais. Muito obrigado pela participação de todos. Espero revê-los aí no próximo trimestre. E qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer. Muito obrigado. A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia e um excelente final de semana.